o programa LESP Cidadania e vamos falar sobre um novo modelo de trabalho que está sendo pensado depois da pandemia, que é o home office. E vamos falar sobre saúde mental do funcionário home office e quais são os direitos trabalhistas. Vamos conversar com a doutora Andréa Deis, neurocientista e gestora de carreiras, e Tiago Correia, advogado trabalhista. Tudo bem? Tudo bem. Obrigado pela presença de todos. Eu que agradeço. Para a gente começar, tudo bem, doutora? Tudo bem, obrigado. Obrigado pela presença de todos. Para a gente começar a nossa entrevista, vamos partir da parte jurídica. Doutor, como que funciona hoje o home office na parte jurídica em relação à pandemia? Porque devido à pandemia gerou o home office. E como funcionam os direitos trabalhistas? Sim, os direitos trabalhistas eles continuam os mesmos, né? Não houve uma alteração legislativa sobre os direitos trabalhistas dos funcionários. E a questão fica como se fiscaliza esse trabalho em home office, então, né? mas dá para fiscalizar, doutor? Você está o dia todo em casa, você fica logado, como que a empresa vai ter essa cronometragem? Então, existem formas de fiscalização como, por exemplo, programas que fazem a fiscalização do trabalho, a marcação de ponto via sistemas de login, logout no sistema, né? E dessa forma eles conseguem fiscalizar também pelos aplicativos da própria empresa, instaladas nos equipamentos de trabalho que são fornecidos aos trabalhadores que vão fazer essas atividades em home office. Sim. E doutor, por exemplo, a pessoa está trabalhando, ok. Só que assim, a empresa não fica 100%, você não sabe se você está trabalhando ou não. E quando acontece, o pessoal postar foto no Instagram, bem no horário de trabalho, pode gerar alguma advertência em relação a isso? Então, geralmente pode sim ter advertências, porque no horário de trabalho, né, se o funcionário ele está logado no sistema, se ele está trabalhando e descobre que ele não está fazendo as atividades, né, então ele estaria logado falsamente no sistema e não está desempenhando as atividades. Então as empresas elas conseguem fazer esse controle através do sistema de aplicativos instalados no computador, eles conseguem fazer pela produtividade do trabalhador dentro daquela jornada, consegue fazer o controle através de ligações, através de reuniões virtuais, né? Hoje em dia, com o trabalho home office, ficou muito em evidência também a utilização de mecanismos de reunião virtual, né? Como o Google Meet, o Zoom, o próprio WhatsApp também, você consegue fazer esse controle, né? E foram desenvolvidos sistemas também que conseguem fazer um controle das atividades, conseguem fazer inclusive monitoramento de quantidade de digitações por minuto no sistema, o tempo de ligação, às vezes é fornecido o telefone da empresa também, então é monitorado também. Né? Existem várias formas e quando é utilizado, por exemplo, o telefone da empresa pelo trabalhador, existe até também um mecanismo de você monitorar a localização do celular, para verificar se a pessoa está no local de trabalho realmente, se não está, se está em casa mesmo ou não, né? Às vezes está logado num ponto, num local e está com o celular em outro lugar, né? Às vezes está no bar, está no shopping. Então, existem essas ferramentas para controle, né? Então, acho que tem que ter um bom senso também, tanto do empregador quanto do empregado, né? O empregado ele tem que ter um bom senso de que naquele horário de trabalho ele tem que desempenhar suas funções para a empresa, né? E também uma restrição também desse monitoramento para não invadir a privacidade também do trabalhador dentro do seu ambiente domiciliar também, que tem que tomar cuidado, porque existem algumas empresas que estavam adotando, por exemplo, um programa espião no notebook, né, que através da câmera do notebook consegue visualizar se o funcionário está trabalhando ou não. Então tem que tomar um certo cuidado. Sim.
Doutor, como que funciona, você falou da advertência, como que funciona essa advertência? Sim, na legislação trabalhista, as formas, por exemplo, de justa causa, né, você tem que cumprir uma série de requisitos, né, e tem que ter a gradatividade também das punições. Primeiro, geralmente começa com uma advertência verbal, né, essa advertência verbal não tem como você comprovar, né, mas existe a possibilidade da empresa começar com a advertência por escrito para ter a comprovação de que aplicou a advertência para aquele funcionário e para aquele funcionário também ter uma garantia de que ele foi realmente advertido, né, para não ficar naquela questão, você não me advertiu ou você me advertiu. Geralmente as empresas adotam primeiro as advertências por escrito, que tem essa comprovação. É mencionado o motivo que o funcionário está sendo advertido, né? E a gradatividade, geralmente você passa a ter 3 advertências por escrito para começar a ter suspensão no trabalho. Quando você começa a ter suspensão no trabalho, começa a doer no bolso do trabalhador, porque ele não vai trabalhar e vai ter descontado aquele dia que ele não trabalhou, né? E podendo ser descontado inclusive o DSR, que é o descanso semanal remunerado, né, para cada falta ele vai ter o desconto do DSR também, né? E tendo 2 suspensões, a terceira você já pode aplicar uma justa causa, por exemplo, por desídia, né, por insubordinação, né, por reiterar os fatos, né, as práticas faltosas, né, de que já foi advertido, e em razão disso pode ser aplicada uma justa causa. Sim. Antes da gente falar com a doutora sobre saúde mental, eu só queria que você me respondesse uma questão. Doutora, e muitas vezes você recebe uma advertência, se fala muito, não concordo com essa advertência. Tem essa possibilidade a pessoa não assinar, ou se ela assinar, falar, olha, não concordo com tal coisa em relação a isso. Como que funciona? Então, a advertência, se o funcionário ele se nega a assinar, essa advertência ela pode ser assinada por 2 testemunhas. Mesmo ele justificando, não concordo. Então, ele assina ou ele justificou, né? Ele fala que não concorda com aquela punição, com aquela advertência, né? E essa advertência, futuramente, caso venha a acarretar algum tipo de justa causa, ela pode ser discutida judicialmente para reverter a justa causa para dispensa imotivada, por exemplo. Sim. Doutora, tudo bem? Vamos falar sobre saúde mental. Tudo bem, Tudo vocês? bem. Tudo Tô bem. ficando quase com gastrite aqui de ouvir vocês aí, porque tem um outro lado que é humano disso tudo, né? Isso. Eu queria saber, doutora, E tem uma... Oi, desculpa. Sim, que igual você falou, que é a parte humana. Como é que fica o funcionário que trabalha em casa, home office, a saúde mental desse funcionário? Tem saúde mental? Existe? Então, a primeira coisa que eu acho que nós temos que esclarecer para todos é que isso se intensificou na pandemia, mas existem estudos há mais de uma década e que nos últimos 5 anos começou aí na Europa, né? Países, por exemplo, como Nova Zelândia, Japão, Alemanha, hoje tem empresas que já aderiram o tal do movimento, né, justamente dos 4 dias de trabalho, entendendo a importância da saúde mental. E nos últimos, realmente nos últimos 5 anos, e aí com a pandemia nos últimos 2 anos, isso é como se trouxesse luz, né? Precisamos falar sobre o assunto. Mas por que precisamos falar sobre o assunto? Porque existe uma coisa que significa, né, o desenvolvimento do ser humano. Hoje, as pessoas, os jovens trabalhadores, são outros do que eram há 20, 30, 50 anos atrás. E respondem de outras formas às regras também. Então, o doutor pode falar melhor do que eu, mas as nossas regras trabalhistas são extremamente antiquadas, justamente para o nosso público hoje, de trabalhadores com as necessidades que são importantes, não só para a saúde mental, mas para a produtividade desse colaborador. Então, é importante discutir o que acontece, mas é importante discutir que algumas coisas não se adequam mais às pessoas, né? As pessoas se desenvolveram e com o desenvolvimento, né, não só tecnológico, quando a gente desenvolve a tecnologia, o cérebro humano também se
desenvolve, e quando a gente desenvolve esse ser humano, ele tem outras necessidades e ele se conduz de outros valores, então ele precisa ser tratado de outra forma. Então, aí veio a pandemia, e com a pandemia foi dito, olha, realmente o home office é possível se fazer, mas não é um movimento que surgiu na pandemia, ele já vinha falando das gerações e das necessidades geracionais. É possível ter saúde mental, aí é que está, né? Todos os estudos, eu até trouxe alguns estudos aqui para mostrar para vocês, até dos idealizadores, dos CEOs, realmente, que trouxeram o projeto e que jogaram o projeto a nível mundo, em nenhum dos lugares testados, nem mesmo nos lugares testados no Brasil, foi dito que diminuindo a jornada para 4 dias, mantendo o salário, se reduziu a produtividade. Alguns até disseram, se manteve no mesmo padrão dos 5 dias. Outros chegaram a dizer que teve um retorno financeiro 44% melhor e até de produtividade que chegou aí a ser de 17% a 20% maior. Mas nenhum nos estudos, seja no Brasil, empresas que foram feitas ou fora, disse não é possível fazer. E o fator determinante foi pessoas mais saudáveis mentalmente produzem mais. E quando você está muito mais feliz, você está mais descansado, você diminui o estresse e você abre para outras áreas da vida, você entende que aquele ser humano ele tem outras necessidades, ele vai produzir mais com um menor esforço e um maior resultado. E doutora, como você está citando, como é que eu posso identificar uma crise de ansiedade, até um burnout, porque você está 100% lá? E hoje não é só burnout, né? Hoje a gente tem burnout, burnout e demissão silenciosa, né? Explique. Ou seja, né? São várias doenças que estão acometendo. Nós nunca tivemos um momento de trabalhadores com um número de suicídio tão alto. Nós nunca tivemos na década, porque é aí que eu queria realmente evidenciar, né? Os trabalhadores de 30, 40 anos atrás tinham outras necessidades, então davam valor a outras coisas. A hora que você coloca esse trabalhador em estresse, em exaustão de hoje, que não suporta diante do que ele considera bom, ele vai entrar no burnout, que é o esgotamento do trabalho, ou no burnout, que é a síndrome do tédio, ou na demissão silenciosa, que ele vai deixar de fazer as coisas que são importantes. Então, que são importantes assim, onde ele pode crescer e se desenvolver. E quais são os sinais que a gente precisa entender, né? Antes de advertir um funcionário, eu preciso entender o que está causando aquela advertência, por exemplo, né? Não é o advertir por advertir, é o repreender pelo ato que você fez. Porque o repreender ou a advertência, você tem na consequência, não na causa. A hora que você vai entender esta pessoa e você vai gerar os fatores geradores, você pode ter uma liderança que não é saudável, você pode ter um funcionário fazendo horas extras abusivas, você pode ter um funcionário com alto índice, por exemplo, de endividamento que está causando muito estresse. Adoeceu o funcionário. Eu preciso conhecer esse colaborador, eu preciso conhecer esse funcionário, me interessar por ele. Funcionários muito apáticos, eu não sei se dá tempo, mas eu tive uma história bem curiosa recente numa empresa. Pode falar. E nós estávamos, né, eu cheguei numa empresa, e essa empresa estava dizendo, olha, o funcionário XY lá não está performando, né, não está entregando, então eu acho melhor desligar. Porque às vezes você olha que a pessoa é da administração, ou que tem um cargo de supervisão, coordenador, que ele não tem problema. Eu falei, nossa, mas é um funcionário aí com 5, quase 6 anos de casa, né? E vocês vão dispensar assim? Eles falaram, olha, às vezes é bom reciclar, mas ninguém tinha chegado próximo a ele. Aí eu convidei ele para almoçar no restaurante da empresa, e ele estava num alto grau de endividamento, e até o ticket que ele recebia para comer, ele não almoçava. Ele levava bolachas de água e sal quando levava o cream cracker, e aí eu fui pedir para o médico do trabalho fazer exames, ele estava com anemia, ele estava desnutrido. Como uma pessoa assim, até me arrepia, né? Como uma pessoa assim, ela vai entregar? E que liderança não observou isso, né? Então, o fato de você ver aquela apatia, aquele desânimo, deixou de entregar, tá mais nervoso, tá respondendo mais áspero, tá indo muito ao banheiro, não vá só na consequência. Nós precisamos ter um olhar mais atento às causas.
e adequar mais as nossas leis atuais à nossa geração hoje, né? O que essa geração hoje, ela traz de valores. Não dá mais para a gente tratar, né, ter leis hoje extremamente antiquadas com uma geração que não responde a ela, que responde de uma outra forma, que aí realmente a gente vai ter um esforço muito grande para um resultado pequeno, porque você tem a rebeldia, né? Você tem ali a opressão. Onde você tem a opressão, você não tem ali o desenvolvimento do ser humano. E, doutor, isso que você falou é bastante interessante, porque tem a diferença do líder e a diferença do chefe. Sabe a diferença, né? Que o chefe pede para você fazer as coisas. O líder não, ele tenta verificar qual que é a causa para que caminhe junto com a equipe. O chefe, ele lidera processos e resultados. Nós não vivemos mais uma geração de processos e resultados, né? E hoje ainda nós temos o que a gente chama de neuroliderança, né? Como ter um neurolíder? O que seria esse neurolíder? Uma pessoa que entende mais, ele não precisa ser um neurocientista, um psicólogo, ele precisa gostar de gente. E ele precisa querer ir atrás justamente das causas que levam aí. Então, um chefe, ele lidera processo e resultados. Deu certo, deu errado, eu vou lá e eu ajo por punição e opressão. Um líder, não. Um líder desenvolve pessoas, ele trabalha para o sistema e não no sistema. Então, ele vai observar as pessoas, ele vai querer desenvolver as pessoas, ele vai querer... ele se interessa pelas pessoas e o interesse dele gera confiança no time, e esse time faz de tudo por aquele líder e aí sim alavanca resultados. Mas, doutora, assim, atualmente hoje as empresas têm mais chefe. Põe você na função, você virou chefe. E muitas vezes você não está preparado. Como é que o funcionário ele pode verificar em relação à ansiedade, ele controlar a ansiedade dele, para que futuramente não gere uma advertência, para que ele não seja punido por aquele chefe? E isso, cada vez mais, ele vem se acendendo. Eu sou professora universitária também, e a maior orientação que eu dou para os meus alunos é essa. Você precisa saber os seus limites. Até onde você pode ir e o que você não muda. O que você não pode ter na vida, né? O que você não pode ter, na minha opinião, é se abster. Né? A hora que você fala, o problema não é meu, eu não tenho como resolver, você vai adoecer ou vai entregar, eu estou com um problema agora, nesse instante, né? Tive essa reunião com um cliente, onde foi tirado 50% do bônus dele por um chefe, não por um líder. E ele me dizia assim, ele me chama de professor, ele dizia, professor, mas eu não concordo com isso, eu estou sendo oprimido por uma regra a qual eu discordo, o que eu faço? Né? E a primeira coisa que eu disse para ele foi, o trabalhador ele precisa ser mais estratégico e também não se colocar em risco. Né? Então, o que a gente faz? Eu estanco o machucado, o que significa, né? Olha, quais foram os pontos do que ele tirou o seu bônus, o que você precisa fazer, que ação você precisa tomar. E aí, depois, você tem duas escolhas. Ou você vai buscar uma outra oportunidade lateral dentro da sua mesma empresa, ou você vai entender que o que você não muda, você aceita. Então, não adianta você querer mudar algo que não está na sua competência. Então, se eu estou lá e eu quero aquele ambiente para mim, eu vou precisar entender a limitação e trabalhar por entregas e resultados e processos. E aí tudo bem, e aí fora daquele horário eu vou buscar ter a minha saúde mental. Se eu quero transformar isso, eu busco uma oportunidade lateral, às vezes em outra área dentro da mesma empresa. O que não pode, nunca, eu não aconselho a ninguém ir para o confronto. Porque a pessoa ela tem o veto, né? Ela está com o poder de mandar embora, de dar uma advertência, de dar uma justa causa. Não é inteligente você ir para o confronto. Mas também não é inteligente você ignorar tudo que está acontecendo. Então, estrategicamente, a gente diz, você acalma, né? Você assenta o conflito e aí sim você busca uma solução para aquele conflito dentro do que você suporta, entendendo o seu limite. Sim, até para não gerar uma advertência futuramente, não ficar aquele clima sem saúde mental, porque adoece todos, não adoece só o chefe em si, o ambiente fica adoecido. Esse, por exemplo, essa pessoa que eu atendi hoje e que está falando, ele disse, eu estou muito machucado. Eu falei, olha, mas o machucado a gente tem que curar. Primeiro você estanca, você tem esposa, você tem filho, você tem boleto. Eu falei, você já tem o dinheiro para se aposentar e não passar por mais nenhum risco? Não, não tem. Eu falei, então, peraí. Então, primeiro a gente estanca, né? A gente vai ter que ter uma resposta de estancar para justamente, porque agora se veio realmente a retirada do bônus seguida de uma advertência, eu falei, a gente não sabe qual vai ser a próxima ação desse chefe, dessa chefe.
Então, o que a gente precisa fazer? Entender, estancar, dar uma resposta para aquilo, para depois, estrategicamente, contornar e não confrontar o problema. Sim. E, doutora, a senhora também é psicóloga. Eu queria... Quais são as queixas hoje dos pacientes em relação à parte trabalhista no home office? Olha, a primeira... eu acho que a principal queixa que se tem é justamente eu acho que se pegou no principal ponto, que é do chefe, né? De você ter a forma hoje como se é tratada, como se é acompanhada, né, desses supostos líderes do chefe, são as principais reclamações. Então, o principal que gera os maiores índices hoje é o trabalhador hoje, não vou dizer nem do futuro, né? Esses CEOs que fizeram um projeto, eles falaram, o que se espera para o futuro? Hoje a gente não fala mais do futuro. A gente trabalha por entregas e não simplesmente por carga horária. Então, a principal queixa do home office, estava ouvindo o doutor falar dos sistemas e até realmente daquele sistema do espião, é absurdo isso, né? Dentro dessa geração atual. Por quê? Porque a hora que você oprime, você tira o resultado. Então, a principal queixa é a ausência de confiança e o excesso de controle de que as empresas querem fazer. As empresas precisam entender que hoje, este trabalhador de hoje, ele faz entregas, dá uma missão, dá um projeto, combina uma data e deixa ele entregar. E não necessariamente você, por exemplo, querer controlar o horário que ele entra, que ele sai. Realmente existe aqueles monitoramento do play, do off, do on, que você faz. Eles detestam, eles levam advertência porque não fazem corretamente. Por quê? Porque eles estão querendo dizer o quê? Não aceitamos isso. Né? Então, a principal queixa hoje é o excesso de controle e a ausência dessa confiança, porque é um trabalhador que trabalha por entregas, por deliveries, por projetos, e não é mais aquele trabalhador onde a gente ia lá, batia o ponto que tinha, não é esse trabalhador hoje, né? Até as soft skills, que se fala tanto hoje de flexibilidade cognitiva organizacional, contradiz esse sistema extremamente burocratizado hoje. Sim. Doutora, você pontuou uma coisa importante sobre assédio moral. Eu quero que você explique, doutora, como funciona na prática esse assédio moral. A questão do assédio moral, né, tem muita ênfase no judiciário trabalhista e até em razão da forma de tratamento dos chefes, né, dos encarregados, como a doutora foi muito feliz na fala dela, porque a Justiça do Trabalho ela foi criada, a consolidação das leis trabalhistas, ela foi criada para proteger o funcionário mediante as arbitrariedades que existia na década de 40, por exemplo, né? Por esse desnível, né, econômico que tinha, né? Porque os industriais, né, que na Revolução Industrial, exerciam um forte poder sobre os funcionários. Então, a legislação trabalhista ela foi criada para proteger esses funcionários mediante as arbitrariedades, né? E agora, a gente está em meio ao pós-pandemia, a gente tem essas questões do home office, né? E o assédio moral ele vem para proteger também os funcionários dessas arbitrariedades. Então, aquele chefe que expõe o funcionário em público, expõe o funcionário na presença de outros funcionários, né? Começa a espalhar o resultado ruim daquele funcionário, né, que ele acha que o subordinado ele fica negativo com esse tipo de atitude, né? Então, o encarregado ele expõe o funcionário querendo que ele melhore a produção dele, né, e acaba fazendo o contrário. Porque ele começa a expor o funcionário ele fica triste, fica depressivo. Não produz e vai continuar não produzindo, porque ele fica desgostoso com o trabalho, né? Então, a doutora Deis, ela comentou muito bem, né, com relação a esse lado humano, né, do tratamento, do trabalho, e esse assédio moral, ele tem sido motivo de indenizações para os funcionários na justiça, quando comprovado que o funcionário ele foi colocado de uma forma
exposta à intimidade dele, né, perante os demais funcionários. Eu acho que tem que ter muito aquele lado tanto do empregador quanto do empregado, de se colocar no lugar do outro, né? E a relação de emprego é uma relação pessoal, né? Não é uma relação de máquina, né? O funcionário não é uma máquina. Né? Sim, nunca foi. Né? Exatamente, nunca foi. Só que a relação de emprego, né, principalmente no home office, a doutora disse, é uma relação de entrega. Né? Então, o funcionário ele tem que produzir, né? E o empregador ele quer essa produção a todo custo. Né? Então, tem que tomar cuidado com esse a todo custo. A produção é bem-vinda. Às vezes a média, né, te faz ter uma produção melhor lá na frente, com uma sensibilidade melhor, tanto do empregador quanto do empregado também, que quando um se coloca no lugar do outro, né, consegue enxergar. Né? O meu patrão está querendo mais resultado, mas por que ele quer mais resultado? Né? Porque ele tem muitas contas para pagar, tem que pagar o fornecedor, tem que pagar impostos, tem que pagar o funcionário, tem que todo aquele custo e às vezes sobra pouco para o empregador. E o contrário também, o empregador tem que se colocar no lugar do funcionário. O home office é mais difícil o empregador analisar, né, esse lado humano, né, porque cada funcionário tem um ambiente domiciliar. Né? Então, um funcionário está com problemas em casa, não conseguiu produzir, os filhos que estão atrapalhando, é o cachorro que está doente, o filho que está doente. Né? Inclusive, hoje em dia, você tem grandes empresas que inclusive, tem aquele dia que o funcionário pode levar o filho para o ambiente de trabalho, né? Tem empresas que o funcionário pode levar o pet para o ambiente de trabalho, né? Pensando nessa saúde, né, emocional, nessa saúde mental do funcionário, né? Só que o funcionário que trabalha em home office perde o convívio com os demais colaboradores, perde aquele ambiente de networking, né? Apesar de você ter as reuniões virtuais, né, mas perde um pouco desse lado também do relacionamento. Né? Então, isso acaba abalando também a saúde emocional do funcionário, né? Começa a trazer essas doenças psicológicas, como a doutora bem disse. E essa questão do assédio moral tem que tomar muito cuidado também, porque em reuniões com vários colaboradores juntos, às vezes você acaba expondo o funcionário também. Sim. Doutora, eu quero que o senhor explique como é que funciona uma denúncia hoje em relação ao assédio moral. Porque assim, por exemplo, vou entrar com um processo de assédio moral. Eu preciso de uma testemunha, eu tenho que pegar essas provas, o WhatsApp vale. Como funciona isso? Sim, a Justiça do Trabalho ela tem uma evolução muito grande com relação às provas. Né? Você hoje tem vários meios de prova, né? Continua a testemunha sendo fundamental. Se não tiver testemunha, não tem processo? Não, tem processo também. Tem outras formas de provas. Mas, principalmente para essa questão de assédio moral, né, se você não tiver uma gravação, um vídeo, né, e essa gravação ainda pode ser contestada também. Por isso que eu digo que a testemunha ainda é a melhor das provas com relação a esse tipo de assédio moral. Porém, a gente sabe que é difícil. Às vezes você conseguir testemunhas, sofreu um assédio moral, foi dispensado da empresa e você vai procurar uma testemunha, o funcionário vai procurar uma testemunha que ainda está trabalhando na empresa. E a pessoa nem vai querer participar. A testemunha fica receosa de querer participar porque ela ainda trabalha na empresa. Então, tem todas essas questões. Apesar de que a testemunha ela tem a obrigação de falar a verdade, né? Ela não pode mentir. Se for comprovado que ela mentiu, ela pode ser processada, ela pode ter que pagar uma multa por litigância de má-fé. Né? Então, a testemunha ela pode sofrer uma multa e ela pode, inclusive, ser presa por crime de falso testemunho. Ela pode ser processada por crime de falso testemunho.
né? Então, a testemunha ela tem um papel fundamental e sério, né? Então, eu nunca recomendo que a testemunha minta em juízo, né? E se ela foi intimada a testemunhar, ela tem a obrigação de comparecer para testemunhar, mesmo trabalhando na empresa, mesmo assim, a testemunha ela não pode ter lado, né? Ela tem que ter lado com a verdade. Então, se ela vai testemunhar, ela tem que falar a verdade, né? E se ela mentir, ela pode sofrer essas consequências. Um processo futuramente. Exatamente. Então, além da testemunha, é lógico que filmagens, gravações... WhatsApp também vale, normal. Né? Se tiver uma prova de WhatsApp áudio. Também pode ser juntado, áudio também pode ser juntado, né? E essas provas, essas provas de gravações e vídeos, elas podem ser contestadas judicialmente. A validade delas, a segurança dessas provas, porque a gravação ela pode ser cortada, né? Então ela pode ser juntada só uma parte da gravação, não foi juntada na íntegra, então tem todas essas questões. E eu já ouvi falar do consentimento. Você só pode gravar, por exemplo, uma reunião que está acontecendo, que você vai sofrer uma assédio moral, se aquela pessoa que é o seu chefe souber, por exemplo, ó, eu estou gravando a nossa reunião agora. Isso é real ou não? Na verdade, se você estiver gravando a sua conversa, né, não existe essa necessidade da autorização da outra parte, tá? Porque você está participando. Agora, para gravar de outra pessoa, você precisa dessa autorização. É lógico que quando você está gravando, né, se você vai fazer o comunicado, realmente é interessante. Agora, se você não tem essa confirmação da outra pessoa, não deixa de ser uma prova, porque foi uma gravação de uma conversa sua com a outra parte, tá? Então, você está gravando para se resguardar. E, doutor, o senhor que é advogado, quais são as queixas hoje em relação ao direito trabalhista que o senhor recebe no seu consultório? Existem vários tipos, né, de queixas, né? Então, existem muitas queixas de horas extras, né, de horas extras que são pagas de forma incorreta, né? Ou tem também, com a pandemia, né, houve grande parte de empresas que passaram dificuldades financeiras também, que acabaram dispensando, não pagando as verbas trabalhistas, as verbas rescisórias, né? Tem muita gente que se queixa de não ter férias, né, de não ser concedidas as férias da maneira correta. Doutor, e como funcionam as férias? Você vai, por exemplo, você vai sair de férias, a empresa não tem dinheiro para pagar. Não é correto ela pagar depois? Existe uma multa em cima disso? Existe. Na verdade, as férias, o ideal é que elas sejam pagas até 2 dias antes do funcionário sair de férias. Porque as férias, esse valor de 1/3 do salário que é pago e a antecipação do salário que é feito para esses 2 dias antes do funcionário descansar essas férias, né, ela serve justamente para que o funcionário tenha um poder econômico um pouquinho melhor, para ele poder realmente ter um lazer melhor nas férias, né, para que ele possa viajar com a família, para que ele possa descansar ou fazer passeios, né, para usufruir de fato essas férias para a saúde mental dele. Isso. Até porque se não paga férias, você não tem saúde mental. Exatamente. Né? O funcionário, a relação de emprego é uma troca, né? Então, o funcionário ele trabalha esperando a contraprestação desse trabalho que ele teve. E quando a empresa não faz o pagamento das férias e 1/3 de férias antes, né, a empresa ela pode ser condenada ao pagamento da dobra dessas férias. Sim. Então, voltando, doutora, na saúde mental. A senhora explicou um pouco, mas queria que a senhora explicasse mais quais são no sentido assim, as doenças mentais em relação ao assédio moral, doutora, que na empresa pode causar. O que o assédio moral, quais são as doenças mentais, né? Você falou do burnout, falou da ansiedade. Eu queria que a senhora explicasse também como a gente pode controlar isso, né? Se de repente andar no parque, passear, leitura... E uma coisa muito importante de se falar, de se relatar, que não pode deixar de ser relatado, é que a grande maioria, por isso que eu estava procurando o índice para ver se foi atualizado,
mas nem 30% do que é considerado de assédio moral, ele é realmente, os funcionários, os colaboradores têm medo de falar, né, de dizer que está sendo assediado. E muitas vezes demoram cerca, às vezes, eu sei porque muitos também me procuram, às vezes ficam ali 2, 3 anos sendo assediados, e aí quando vem, realmente já estão acometidos de uma doença, onde precisa até de um tratamento até multidisciplinar, com outros profissionais que possam ajudar aquele trabalhador. Então, ainda o índice realmente que são e que procuram ajuda é muito pequeno perto das pessoas que são assediadas, né? Então, a gente tem muito, vai desde distúrbios alimentares, ansiedade, distúrbio do sono, tem algumas doenças de pele que são causadas também por burnout, insônia é muito comum, eu não consigo dormir, tremores, taquicardia, né, muito comum também. Eu, inclusive, há uns anos atrás, perdi, né, infelizmente, um cliente que teve infarto fulminante, em alto burnout, né, e ele infartou na cadeira da empresa. Então, isso é muito sério. Então, realmente, doenças voltadas a doenças cardíacas. E tem duas que os neurocientistas vêm estudando muito recentemente, né? Nós temos mais neurônios no intestino do que no próprio cérebro. Então, a gente vem fazendo muito essa análise, tanto da tireoide quanto de câncer voltado ao intestino. Então, existem muitos estudos, principalmente aí nos 3 últimos anos, voltados para entender realmente se essa exaustão, né? Porque quando a gente fala doença, é difícil falar, né? Porque a doença é algo já instalado. Sim. Por isso que eu falo, a doença, ela já é a consequência, a gente precisa entender a causa. Então, o cientista, ele vai querer entender o que é aquele estresse, ou o que aquilo pode causar, ou se pode ter através das sinapses ou dos encontros que tem ali sinápticos, né, de neurônios, tudo de geração de hormônios, se gera ou se pode contribuir com aquela doença ou não. Mas nos últimos anos vem muito se estudado as doenças voltadas ao intestino e à tireoide. Por isso que o trabalhador ele precisa entender, eu acho que antes, né, ele está numa posição de trabalho, mas ele não é o trabalho. Né? Enquanto constituição de humano, nós temos várias necessidades. Nós temos necessidades espirituais, de relacionamento, de hobbies, voltado à espiritualidade, de bem-estar, de alimentação, de esporte. Ter uma vida saudável não significa só você trabalhar. Então, a hora que você fala, mas eu não tenho cabeça, né? Eu saio cedo, eu volto tarde, o mínimo que for, você precisa fazer. Né? Eu não tenho tempo, é perigoso caminhar, eu não posso caminhar. Olha, o mínimo você tem que fazer. Quem gosta de ler um livro, quem gosta de jogar, às vezes, né, ou pegar aqueles joguinhos que às vezes tem no celular, ou a gente hoje não está indicando tanto porque as pessoas estão muito expostas às telas. Então, a gente está falando a volta aos tabuleiros, né? Então, que você tenha mais contato com pessoas, porque a hora que você vai dividindo esse contato familiar, você vai tendo uma vida melhor. É comprovado que pessoas que têm uma espiritualidade, né? Espiritualidade, não uma religião, né? Mas uma fé, que acredita em algo que vá além, elas são mais saudáveis mentalmente. Não estou falando de religião, qualquer fé que você tenha, ou qualquer prática que leve ao desenvolvimento da sua espiritualidade. E aí, existem algumas que a gente chama de organizacionais, né? Então, a gente fala muito do mindfulness, do yoga, né? Então, são práticas que você consegue fazer até em casa mesmo e que você consegue ter uma vida melhor. O ser humano, né? Se a gente pegar por necessidade básica, ele fala, primeiro, antes a gente falava da pirâmide de Maslow, e a gente falava, primeiro ele tem que suprir as suas necessidades básicas para ele estar feliz. Hoje, a pirâmide de Maslow, ela está invertida. Né? Não adianta você estar com a barriga cheia se você está infeliz ou se você está pagando conta e está extremamente estressado. Então, o que vem se trabalhando é que pessoas mais motivadas e mais felizes, elas realmente se relacionam melhor e elas trabalham muito melhor. Então, ainda o autoconhecimento, o espelho, ele é o melhor termômetro. Uma coisa bastante importante, algo corriqueiro, eu tenho uma dor de cabeça um dia, né? Uma vez por semana, sei lá, uma vez cada 15 dias. É esporádico, tudo bem.
Dor de cabeça todos os dias não é normal. Dor de estômago todos os dias não é normal. Ter uma diarreia todos os dias não é normal. Ter uma alergia que não sara e você está no paliativo não é normal. Então, situações esporádicas todos nós temos, né? Então, né, um desarranjo intestinal, uma dor de cabeça, uma febre, um resfriado. O que não pode ser, nada que ele é contínuo, ele é rotineiro, ele é normal. Então, aí buscar um clínico que vai lá fazer os exames, que aí ele vai fazer os devidos encaminhamentos, às vezes precisa de um corpo multidisciplinar para avaliar aquilo, é extremamente importante. Uma coisa que eu não queria deixar de falar é que tem muita gente sendo diagnosticada, né? Eu ouvi recentemente uma entrevista e fiquei muito triste, porque tem muita gente, muita mulher sendo diagnosticada com depressão e, na verdade, é descompensação hormonal, pré-menopausa e menopausa. Então, a gente precisa se conhecer um pouco mais e os médicos também precisam estar atentos às fases ali. Ah, então aquela mulher está assim, tudo. Então, não é tudo que é remédio para acordar, remédio para dormir. A gente nunca teve uma geração, uma época tão medicamentosa. Né? Entender as causas minimiza a dependência química e te melhora a sua qualidade de vida. Então, ter este olhar, realmente eu tenho um problema ou não, é uma fase que eu estou passando. Então, esse autocuidado de se observar e entender o que é circunstancial e o que é rotineiro é extremamente importante para você ter uma boa saúde. Eu quero agradecer a presença dos convidados, muito obrigada, parabéns pelos esclarecimentos. Obrigado. Querem falar alguma coisa que eu não tenha falado? Pode, fique à vontade. Também agradecer a oportunidade, né, de esclarecer e passar esse conhecimento para os ouvintes, para os telespectadores, então é muito importante. Doutora, quer falar alguma coisa que eu não disse? Eu quero, na verdade eu queria deixar as últimas palavras só aí, né? Uma vez lendo um poema de Carlos Drummond de Andrade, Adoro. Ele perguntava para o ser humano, ele perguntava quanto vale um humano, qual que é quanto vale uma pessoa? É o peso dela, é dinheiro, né? Ela vale o título que ela fez. E aí ele perguntava para todos os profissionais, advogados, médicos, doutores, neurocientistas, qual o valor desse ser humano? E a resposta única o que é singular não tem valor. Né? Se a gente não se amar, não se cuidar e não se entender, o outro também não vai cuidar de nós. Então, para mim foi um prazer estar com vocês, contem comigo sempre, que a gente possa realmente ter um mundo melhor, não só para nós, mas também para as gerações que estão vindo por aí. Doutora, nós fechamos esse programa com chave de ouro. Que mensagem linda. Eu adoro esse poeta. Pode falar, doutora. É um poema muito lindo. Sim. Eu ia dizer que é um poema muito lindo dele, sim, né? Que ele vai refletindo, ele vai perguntando, né? E ele tem um poema muito lindo também, que ele falou: o que é a vida? A vida, o que é a vida? É o momento, passa muito rápido. É a modernidade líquida, né? A vida, ela não tem resposta. Inclusive, né, eu acho que um grande erro que outras gerações cometeram e que essa geração não está cometendo é tentar dar esse valor à vida, né? Ou comparar o que é a vida. Não, a vida é o que você tem hoje, não é o que você vai ter amanhã, o que você teve ontem. A vida somos nós aqui hoje. Sim. E esse programa nós falamos sobre saúde mental, um projeto de lei de tramitação que fala Janeiro Branco. Esse mês é o mês do Janeiro Branco, que é dedicado a ações de promoção, bem-estar e saúde mental. Então nós ficamos por aqui, eu quero agradecer a sua companhia e para rever os nossos programas, acesse o canal do YouTube, Rede Alesp. Obrigado pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau!